todos, eu sou a Dora e este é o meu canal, chama-se Am I Too? Provavelmente já viram publicidade, seja no Facebook, seja no Instagram. A maior parte das pessoas não diz desta forma o nome, diz M2, mas vou explicar-vos também um bocadinho o porquê de ter surgido este nome, porque é que se pronuncia desta forma e como é que me foi revelado o nome da criação desta página e também contar-vos um bocadinho a minha história, dar-me a conhecer. A minha página no Facebook já tem uns 2 anos, mas a verdade é que raramente eu apareço, embora partilhe bastante conteúdo, mas em termos de imagem decidi começar a partilhar agora mais um bocadinho e dar-vos a conhecer. Portanto, antes de iniciar este vídeo, eu retirei uma carta. Eu gosto muito das cartas dos anjos e, quer dizer, neste caso até dos arcanjos. Retirei uma carta também para me orientar um bocadinho na produção deste vídeo. E a carta que saiu foi a carta número 9, o Ermita. E é engraçado porque o número 9 é o meu número de vida. Eu, na numerologia, sou o número 9. E esta carta vem precisamente dizer que está na hora de eu tornar-me mentora de alguém. Neste caso, partilhar o conhecimento que eu tenho, o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo destes anos. E na verdade já são alguns anos, já são bastantes anos de estudo, de dedicação à parte espiritual, às energias, conhecimento, formação, terapias, consultas. E pronto, vou contar-vos um bocadinho como é que isto começou. Isto começou em 2012. A minha formação base não tem nada a ver com terapias, não tem nada a ver com energias. Eu sou educadora de infância, fiz a minha formação em Vila Real, tirei o curso entre 1998 e 2002. Trabalhei durante 10 anos como educadora. Trabalhei em Famalicão, depois fui para a Ilha da Madeira e na Ilha da Madeira foi quando eu descobri esta necessidade de me tornar mais espiritual. Na verdade, o meu primeiro despertar espiritual foi na Madeira em 2012, no dia 16 de janeiro de 2012. Foi muito bonito. Foi como se realmente abrissem assim umas cortinas à minha frente onde me mostrassem o mundo numa outra perspectiva. Perceber exatamente como é que funciona, porque é que eu atraio determinadas situações, porque é que se vive no mundo vítima, não é? Quando podemos ser os heróis da nossa vida, os heróis de nós mesmos. E então em 2012 eu estava a passar por uma situação um bocadinho difícil na minha vida, um processo um bocadinho doloroso e através de uma pessoa, de uma amiga, na altura eu frequentava o centro da Noélia Souza, na Madeira, recomendo. E todas as segundas-feiras nós fazíamos meditações, palestras, e numa dessas meditações, e também foi aí que eu comecei a perceber que cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa tem o seu caminho e o seu tempo, porque numa dessas meditações eu realmente trazia dentro de mim um sofrimento, uma dor. E nessa meditação havia uma parte em que havia tipo um desbloquear do chakra cardíaco, do coração. Lembro-me que na altura, nessa meditação, a Noélia falou que havia um anjo dentro de nós, um anjo dentro do nosso coração, e que esse anjo se libertava. E foi nessa altura, quando esse anjo se libertou, que foi literalmente o rasgar do véu. Foi realmente ver o mundo do outro lado. E essa dor que eu guardava cá dentro saiu, mas saiu quase como por magia, libertou-se completamente. Quando acabou a meditação eu estava num estado de êxtase como eu nunca tinha estado. E tanto é que no final dessa meditação, a Noélia, que nós na altura não tínhamos confiança, nunca tínhamos conversado, a Noélia olhou para mim e disse: Dora, tens alguma coisa a dizer?
E eu acho que aquilo foi realmente visível, o meu estado de alegria. E eu na altura não soube explicar muito bem o que é que aquilo tinha, o que é que aquilo significava, e com o passar dos dias, eu fui percebendo que eu comecei a ver o mundo de outra forma, comecei a perceber porque é que as pessoas sofriam, comecei a perceber que na verdade aquilo que me estava a acontecer era uma forma de eu encarar o mundo com outros olhos. Hum, Descobri dentro de mim sentimentos novos, descobri dentro de mim forças novas, capacidades novas, e então foi a partir daí que eu comecei a ter vontade de trabalhar com energias. E então, em 2012, eu procurei também no Centro da Noélia formação de Reiki. Fiz, começámos logo no mês de março, fiz o nível 1 de Reiki, depois fiz o nível 2 no mês de junho. Entretanto, tinha aquele tempo de limpeza, os 21 dias. Na altura, agora sei que fazem tudo seguido, mas na altura eu tive que esperar 3 meses para fazer o segundo nível, e para fazer o terceiro nível acho que era um ano. O terceiro nível eu não tenho, porque entretanto eu saí da Ilha da Madeira e decidi viver uma nova aventura e fui para a Ilha da Córcega. E não foi na Ilha da Córcega que eu continuei com o meu trabalho espiritual. Embora quando cheguei lá tive um trabalho normal, não é? Como toda a gente, mas depois no tempo livre, ou seja, quando eu chegava a casa, começava a trabalhar muito com a parte energética, fazia meditações, comecei a fazer Reiki, às pessoas que eu conhecia lá, comecei a fazer Reiki à distância e, na verdade, comecei a atrair para mim várias pessoas deste mundo que gostavam muito de conversar sobre estes temas, porque era uma das dificuldades que eu tinha, e acredito que toda a gente que entra neste mundo espiritual, neste despertar, tem essa dificuldade de conversar abertamente sobre determinados assuntos. E então eu comecei a atrair para mim pessoas que conversavam sobre isto. Não eram muitas, uma, duas, mas pronto, já dava para expandir um bocadinho mais os meus conhecimentos. Entretanto, foi na Córcega que eu conheci o meu marido. Comecei a praticar também a lei da atração. Sabia exatamente aquilo que eu queria, como queria, e sabia que quando aparecesse aquela pessoa que eu ia perceber exatamente na hora que era aquela pessoa que se encaixava com o meu estilo espiritual, vá. Entretanto, conheci o meu marido em 2013. Durante alguns anos continuei com as meditações, continuei com fazer Reiki, continuava com o meu trabalho. Em 2016 voltei a engravidar, já tinha um filho, ele nasceu em 2005. Em 2016 voltei a engravidar, e quando voltei a engravidar, na altura eu tinha-me despedido e pronto, estava a passar uma fase. Inicialmente era muito boa, mas depois o facto de não ter uma ocupação, não é? Hoje em dia eu percebo que aquilo que me estava a acontecer era exatamente o mexer cá dentro para eu despertar mais ainda. Mas como eu não tinha uma ocupação e como fiquei grávida, cá dentro foi quase como um estado de ansiedade terrível, porque eu pensei, ok, 9 meses agora, vou ter que ficar em casa, depois ter um bebê pequenino, não vou poder trabalhar, como é que vai ser mais um ano ou dois sem fazer nada, ou seja, sem me sentir produtiva e ativa, e então comecei a sentir-me deprimida. Comecei, implicava, pronto, já estava grávida, né? E comecei a implicar por tudo e por nada, mais as hormonas, mais o estado depressivo, e embora a gravidez tivesse corrido muito bem, o pós-parto para mim foi terrível, porque realmente eu costumo dizer que Deus sabe aquilo que faz, e Ele trouxe-me uma menina que eu costumo dizer que ela tem realmente muita energia no corpo, e ela veio com uma grande lição para mim. E então essa menina realmente puxou por mim, literalmente, durante 9 meses. Ou seja, ela tentou ao máximo despertar-me para que eu desse o meu grito,
não é? O meu grito de revolta, que foi exatamente aquilo que aconteceu, hum, para que eu pudesse, mais uma vez, olhar para dentro, perceber quem eu sou, o que é que eu ando aqui a fazer, de onde é que eu venho, para onde é que eu vou, porque na verdade são essas perguntas que toda a gente se faz, não é? E toda a gente pergunta o que é que anda aqui a fazer, o que é, quem é, qual é a missão de vida, embora muitos de nós não queiramos assumir essa dúvida, não é? Porque acho que ainda há muita gente que tem vergonha de falar deste tipo de assuntos. Mas se pensarmos bem, na verdade é isso que andamos aqui a fazer. Todos, não é? Descobrir quem somos realmente. E então a minha filhota, que se chama Gabriela, e foi escolhido o nome Gabriela pelo arcanjo Gabriel, foi propositado, porque eu comecei a ter uma ligação muito grande ao arcanjo Gabriel, já em 2012, e, e foi após o nascimento da minha filha que as coisas começaram realmente a decair. Eu voltei a trabalhar, um trabalho apenas para ocupar o meu tempo, e foi também aí que eu percebi que estava a ser testada ao limite, ou seja, um trabalho que eu não gostava, com pessoas à minha volta que eu não gostava, não todas, né? Mas principalmente o chefe da empresa era uma pessoa muito autoritária, muito rígida, bruta, literalmente, né? E então eu percebi que aquela rigidez era precisamente para eu olhar para dentro. Ou seja, quem estava a ser rígida comigo mesma era eu, não estava a ser flexível. Até um dia em que, ok, então eu parei tudo, disse que não queria mais trabalhar ali, e foi precisamente na altura que começou o Covid, que até aos dias de hoje eu acho que foi um presente de Deus, e já explico porquê, embora houve muita tragédia e muita parte negativa com isto, mas na verdade o que está por trás deste vírus, ou seja, o que eu costumo dizer é: se Deus permite que determinada situação aconteça, é porque nós podemos tirar uma lição positiva dessa situação, apesar de ser uma situação negativa, onde houve muitas mortes, houve muito medo, muito desemprego, pessoas com fome, muitas dúvidas, muita ansiedade. Mas pronto, no meio daquela tragédia que passava através da comunicação social, que é uma coisa que eu não vejo televisão, não vejo notícias de tudo aquilo que me falam que é negativo, eu não quero saber, precisamente porque eu sei que mexe com a minha vibração. Mas então começou o Covid, fui para casa, fiquei com os meus filhotes em casa e o primeiro pensamento que eu tive foi: ok, se vou ficar em casa, que seja produtivo. Então comecei a trabalhar na minha transformação interna. E foi muito engraçado, porque mais uma vez eu comecei a pesquisar na internet, havia uma pessoa da minha família que estava com um problema de saúde e eu queria muito ajudar essa pessoa. E como é que eu queria ajudar essa pessoa? Fazendo terapia. E então comecei a pesquisar e fui encontrar um site das terapias da mente, passa a publicidade, e abri o site. No site tem as pessoas que trabalham, né? Os formadores, os terapeutas, e uma das pessoas que fazia terapia que realmente me chamou mais a atenção era um senhor, era não é, um senhor que se chama Emanuel, e pela descrição da formação do senhor, eu achei que realmente era compatível para ajudar essa pessoa da minha família. Entrei em contacto, pedi informações, se podia oferecer uma ou duas consultas à pessoa em questão, e aquilo que me foi dito na altura foi: ok, pode oferecer se a pessoa em questão estiver pronta para fazer terapia. Se a pessoa não estiver pronta para fazer terapia, não serve de nada porque a pessoa não quer literalmente curar-se. E foi assim. Entretanto, eu telefonei a essa pessoa, perguntei se realmente estava interessado. A pessoa disse-me que não queria de todo fazer terapia. Mas a minha ansiedade
era tão grande, ou seja, a minha ânsia de querer ajudar era tão grande que aquela pessoa e aquele site, aquele centro não me saíam da cabeça. Entretanto, passado sei lá, 2, 3 dias, eu percebi que aquele centro, aquilo que eu estava com tanta ânsia a procurar, afinal não era para a pessoa da minha família, era para mim. Quem precisava de ajuda era eu. Então voltei a entrar em contacto, dei os meus dados, o Emanuel palenterapeuta, é numerólogo, e através da minha data de nascimento foi ele que me disse praticamente tudo naquele bocadinho que tivemos ao telefone. E foi quando o Emanuel me disse que eu estava realmente na profissão errada, no sítio errado, e que tinha mesmo era que trabalhar mais a minha parte espiritual, porque realmente era isso que chamava por mim. Claro, quando eu pensava nisso, vinha o medo, não é? O medo de, ok, será que eu sou capaz? E como é que eu faço? Como é que eu posso ajudar as pessoas? Porque na verdade era isso que eu queria fazer, era ajudar as pessoas. Mas, ok, e a confiança? Que confiança é que eu tenho para ajudar as pessoas, para libertá-las, para ajudá-las? E se as pessoas olham para mim e acham que eu não sou capaz? Todos os medos e mais alguns que estavam cá dentro, que com o Emanuel, ele tem tinha uns pacotes de terapias. Aquilo era, na altura chamava-se Missão de Ser, eu penso que ainda tem hoje, e acho que era durante 14 semanas. 14 semanas fazia essa terapia, havia meditações, havia consultas semanais, havia muito trabalho a ser feito por mim, ou seja, o Emanuel era o meu mentor, era e ainda é, hoje em dia. E então todas as semanas tínhamos consulta, fazíamos meditações. As meditações eram um trabalho diário, porque aquilo era como se fosse aulas, que todas as semanas abria uma aula diferente. E então todas as semanas eu comecei a trabalhar em mim, a limpar este lixo todo, comecei a descobrir quem é que eu era, o que é que eu andava cá a fazer, comecei a aceder a vidas passadas, comecei a conectar muito mais com quem eu sou, comecei a perceber exatamente o que é que as pessoas à minha volta me queriam mostrar, que isso foi outro despertar, foi o segundo despertar que eu tive, foi com o Emanuel, onde eu percebi exatamente que as pessoas todas são espelhos. As pessoas todas à minha volta servem para eu perceber o que é que eu tenho que mudar em mim, o que é que eu tenho que limpar, não é? Porque tudo aquilo que me incomoda no outro, na verdade, é tudo aquilo que está cá dentro, que está aqui a borbulhar à espera de sair, de ser curado. E isto eu aprendi com o Emanuel. Ou seja, durante 14 semanas, depois estenderam-se por mais algumas, porque realmente foi muito intenso. Eu fiz uma terapia emocional, onde realmente limpei toda a carga negativa que estava cá dentro, evolui muito, muito, muito mesmo. Despertei de uma forma fantástica, comecei a aceder a informações muito valiosas. E eu gostei tanto de fazer essa formação que logo a seguir fiz outra formação. Agora não me lembro o nome, mas depois posso dizer qual é o nome. Que era, penso que era 9 ou 10 semanas, também baseado um bocadinho dentro do mesmo género, também com meditações e também com consultas semanais, que me ajudaram também a despertar mais ainda. Entretanto, a minha ânsia de aprender começou a ser gigante. Comecei a estudar tudo o que era energias, compreender a história do mundo, mas a história verdadeira, não aquela que passa na escola. Como é que o mundo, como é que se criou o mundo, como é que as pessoas apareceram, como é que o ser humano apareceu. Comecei a ler todo tipo de livros, tudo o que era livros espirituais, livros esotéricos. Comecei por ler um livro até que foi o Emanuel e a Marta é a esposa do Emanuel, que me aconselharam, e foi nessa terapia da missão de ser, que são livros de um senhor que se chama Michael Omra,
Mikhail Omram Ivanov. Eu acho que é assim. Mas eu tenho que... Não, ao contrário. Omram Mikhail Ivanov. Um dos livros é este, que é o que eu estou a ler agora. Mas tem muitos mesmo. Eu devo ter para aí uns 20 livros só deste senhor. E foi através dele que eu também comecei a aprender muita coisa. Entretanto, comecei a fazer formações, comecei a fazer formação de EFT. EFT é como se fosse acupuntura, mas com os dedos, onde tocamos determinados pontos energéticos do nosso corpo e vamos desbloqueando energias negativas. Fiz EFT, depois fiz formação de hipnose, fiz formação de biomagnetismo, fiz formação de terapia de reprocessamento generativo. Achei linda esta formação e, para além de linda, é super eficaz. Porque as pessoas têm que se convencer quando fazem terapia, para além de ir a um terapeuta que é um mentor, um orientador, que sabe exatamente como é que vos pode ajudar, sabe onde é que está a raiz do problema. Se vocês não fizerem a vossa parte, se vocês não tiverem a responsabilidade na terapia de dizer, ok, o terapeuta está a ensinar-me como é que eu posso fazer, mas na verdade a transformação tem que ser interna. Ou seja, eu não posso entrar na cabeça das pessoas, limpar e dizer, ok, está limpo, pode ir embora. Não, eu digo, ok, é isto assim, 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 a raiz do problema é esta, agora vamos entrar cá dentro, vamos fazer meditação, vamos fazer terapia, vamos encontrar todos os bloqueios energéticos que estão aqui dentro, compreender o porquê das pessoas terem determinado tipo de atitudes, compreender muitas vezes até os padrões que temos na nossa vida, perceber o porquê de atrairmos determinados padrões e vamos perceber que todas essas raízes estão lá atrás, na infância. Muitas vezes nem precisamos ir a vidas passadas. Claro que em vidas passadas temos outra perspectiva, outra visão daquilo de quem somos, de que afinal os problemas que temos agora já não vêm de agora, já vêm de lá atrás. E então comecei a fazer essas formações, abri a página no Facebook em 2020, se não me engano, e comecei a partilhar todo tipo de pensamentos que me vinham à cabeça. Tudo aquilo que eu achava que fazia sentido, frases motivacionais, frases transformadoras, frases que me faziam pensar muito, e eu comecei a partilhar essas frases com as pessoas, achando que de alguma forma fazia sentido e que não era só eu que estava a passar por essa fase. Foi uma fase de bastante dúvidas, não é? O Covid trouxe muito lixo cá acima e foi isso que o Covid veio fazer. Foi a quarentena, o isolamento, foi dado às pessoas precisamente para que elas pudessem estar com elas próprias, fazer um processo de autoconhecimento, perceber o porquê de eu estar a passar por esta situação, o que é que isto me traz de positivo, não é? Porque na verdade nós podemos, nós podemos olhar para cada situação, o bom e o mau somos nós que damos essa conotação, na verdade são experiências de vida que me fazem crescer, não é? Que me fazem evoluir e seja qual for a experiência, quando eu retiro dessa experiência uma lição de vida, eu estou a evoluir e pode ser bom, pode ser mau, não é? O meu ego a falar, mas na verdade até são aquelas chamadas experiências más que me fazem crescer, que me fazem questionar determinadas coisas, o porquê que eu sou assim, porquê que eu atraí isto, porquê eu, não é? Mas na verdade, quando nós dizemos porquê eu, a pergunta que nós devemos dizer é: e por que não eu? Não é? Porquê é que eu sou diferente dos outros? Se os outros podem, porquê é que eu não posso? Na verdade, quando eu digo porquê eu, é um ato de egoísmo, não é? Prefiro que a dor passe para o outro do que passe para mim. Mas se veio para mim é porque eu tenho essa capacidade de limpar, essa capacidade de transformar a dor em amor. Na verdade, é tudo o que existe: é amor, alegria, luz. É o lado luz.
depois há o lado sombra. Na verdade, o lado sombra não existe. O que é o lado sombra? É um lado que não tem luz. Então, quando nós limpamos o nosso lado sombra, as nossas energias negativas que estão cá dentro, aquele lixo energético que faz que as pessoas sintam raiva, ódio, tristeza, que se sintam humilhadas, não é? Todas essas sensações negativas, nós retiramos cá de dentro e transformamos, não é? Então, esse é o objetivo da terapia. É o objetivo de que as pessoas possam conhecer-se, saber quem são e, acima de tudo, conhecer os seus dons, não é? Conhecer aquilo que são capazes. Porque a partir do momento em que eu me sinto valorizada, onde eu tenho amor próprio, onde eu tenho autoestima, eu não me importa. Não me importa se o outro pensa negativo, se o outro critica, se o outro fala mal. Porque de quem é o problema, afinal? É meu ou é do outro? Não é? Portanto, se eu não me deixo abalar com o problema daquilo que o outro diz, é sinal que a minha confiança, a minha autoestima e a minha valorização estão a ser trabalhadas. Estão cá em cima, não é? E então, se eu tenho essas energias cá em cima, se a minha vibração começa a ficar elevada, a vibração elevada atrai situações elevadas. Portanto, cada vez que eu elevo os meus sentimentos, as minhas energias, eu atraio para mim coisas positivas. E neste momento é esse o foco que eu tenho para mim e que eu tenho para os meus pacientes. Portanto, cada um deles sabe exatamente aquilo que tem para fazer, sabe exatamente o que é que precisa trabalhar, sabe quais são os padrões que traz, seja da infância, seja de vidas passadas. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso e cada pessoa descobre-se de uma forma diferente a cada sessão de terapia que faz. Tenho pessoas que ao fim de 2, 3, 4 sessões de terapia dizem como é que é possível há 4 semanas atrás eu estar num estado depressivo, num estado onde eu tinha memórias muito negativas da infância e neste momento essas memórias para mim são totalmente positivas e trouxeram-me realmente muita aprendizagem, muito autoconhecimento. E, entretanto, perdi-me aqui um bocadinho na conversa e para vos explicar que em 2021, depois de fazer formações, depois de fazer muita meditação, depois de fazer muito trabalho interno, muito autoconhecimento, decidi que queria abrir o meu espaço físico e como eu sou do Norte e neste momento vivo em Vila do Conde, abri o meu espaço aqui na cidade ao lado, na Póvoa de Varzim. Portanto, saí da Córcega, voltei para Portugal e eu costumo dizer que quando nós queremos mesmo uma coisa com toda a nossa força e com todo o nosso coração, as coisas organizam-se para que nós possamos realizar os nossos sonhos. E foi isso que aconteceu. Eu vim a Portugal tentar perceber se havia algum espaço para alugar e as coisas aconteceram de uma forma tão rápida e tão bonita que eu sabia exatamente que estava no caminho certo. Portanto, neste momento tenho um espaço físico, tenho um consultório onde eu recebo as pessoas no espaço físico, também dou consultas online. Funciona exatamente da mesma forma. Claro que há pessoas que preferem presencial, há outras que preferem online, mesmo estando aqui perto. E cada um tem a sua maneira de funcionar, tem a sua forma de ver as coisas, de sentir, e está tudo bem. Cada pessoa sabe exatamente aquilo que é melhor para si. E pronto, este vídeo ficou um bocadinho grande, já vai a 29 minutos. Foi para vos explicar o porquê de ter criado a página, de ter criado o canal. A partir de agora vai haver conteúdo, vai haver temas que vão ser explorados. Vou começar a fazer também pequeninas meditações para que possam também em casa começar a trabalhar e a limpar esse vosso interior. Porque na verdade a nossa casa, a nossa verdadeira casa é cá dentro, não é? A nossa casa física, a nossa casa cá fora é o espelho de quem nós somos por dentro.
Portanto, quando olharem para a vossa casa e perceberem se ela está arrumada, limpa, cheirosa, organizada, é sinal que dentro de vocês isso também acontece. Quando cá fora as coisas estão desorganizadas, desarrumadas, tudo, umas coisas em cima das outras, tudo empilhado, é sinal que cá dentro há muita coisa para ser organizada. Portanto, pronto, ficamos por aqui. Deixo-vos com a carta do Eremita e para mais informações deixo-vos o meu contacto 912-483-233. Tenho aqui na página, tenho no Facebook MI2 Dora Faria e também tenho a página no Instagram. Eu depois deixo os contactos em baixo e é isso. Beijinho e fiquem bem. Bem, e com um vídeo tão grande esqueci-me realmente da parte mais importante, que era explicar o porquê da página se chamar MI2. Este nome foi-me dado na altura do início do Covid, durante um sonho, que não foi sonho, foi real. Eu senti aquilo de uma forma muito real. Eu tive a visita de um anjo que, através de uma imagem, mostrou exatamente a forma como está escrito. Um M maiúsculo, um I minúsculo e um 2 por cima do I. E na altura eu li em português, e aquilo não fazia sentido nenhum, e foi-me dito ler em inglês. Quando eu li em inglês ficava Am I too? Portanto, eu também sou o quê? Né? E portanto tem a ver com as nossas dúvidas. Será que eu também sou? Será que eu também sou capaz? Será que eu também consigo? Será que eu também posso? Né? Será que todas as dúvidas existenciais do ser humano, que através da terapia está aqui para ajudar a pessoa a reencontrar-se, não é? A equilibrar-se, a valorizar-se, a amar-se acima de tudo. E a partir do momento em que te amas, em que te valorizas, em que te aceitas tal como és, consegues tudo. Portanto, será que deixa de ser um será que e passa a ser um eu sou. E é isto. Fiquem bem. Beijinhos.